Olá, eu sou Roberto Duarte e essa é mais uma edição do programa Mentes que Brilham, os Segredos dos CEOs. E hoje convidei ele, um cara muito especial, Ramon Senra. Ele que é presidente aí do Instituto Origem. Vamos entender um pouco essa pegada ambiental e tudo que esses caras estão fazendo. Ramon, prazer, cara, muito obrigado por recebê-lo aqui conosco, viu? E pelo jeito você está aí num lugar paradisíaco, né? Maravilha, querido. O prazer é todo nosso poder participar desse programa maravilhoso e a abertura nesse espaço para falar um pouquinho da nossa história. E realmente, aqui é um paraíso mesmo. Que legal, que maravilha. Para quem eu falei, né, o lugar paradisíaco, o Ramon está ali no sul de Minas, nesse lugar maravilhoso, fantástico. A gente vai conhecer um pouco sobre isso. O Ramon hoje está à frente do Instituto Origem, para quem não sabe, né, está aí relacionado à parte de agricultura sintrópica, construções naturais, alimentações regenerativas, algo que realmente nos leva a pensar a nossa maneira de vida, o nosso relacionamento com a natureza, até mesmo as nossas empresas em relação à maneira como nos relacionamos com a natureza. É sobre isso que a gente vai bater esse grande papo. Ramon, conta um pouquinho, cara, como é que nasceu o Instituto Origem? Então, o Instituto, ele nasceu, a ideia, todo o projeto nasceu mais ou menos em 2012, né? Quando eu e minha companheira Bruna, a gente veio morar na área rural. A gente tinha mais ou menos uns 18 anos. A gente sempre soube que a gente queria estar na área rural, né? Viver em contato com a natureza. E quando a gente realmente concretizou esse sonho, a gente percebeu que a gente não, vindo de uma cultura da cidade, né? A gente não sabia plantar, não sabia construir as nossas moradias, né? Não sabia cozinhar o nosso alimento. E aí a gente percebeu que a gente precisava dar um passo para trás e aprender com grandes mestres, com grandes experiências que estão dando certo, né? Aprender essas tecnologias que a gente acabou se perdendo durante a nossa trajetória enquanto ser humano moderno, né? E Uhum. aí nasceu a necessidade da criação do Instituto Origem, que nada mais é do que o resgate das nossas origens, né? Uhum. Então, foi daí que nasceu essa ideia da criação do Instituto Origem. E a partir de então, a gente começou tudo que a gente aprendia, a gente vinha para o Instituto, é um espaço, a gente está na cidade de São Tomé das Letras, numa área rural muito linda, assim, que tem uma cachoeira maravilhosa, tem um espaço para plantar muito legal. Então, a gente foi aplicando aqui tudo aquilo que a gente foi aprendendo e desenvolvendo também essas tecnologias, né? Então, o Instituto Origem, ele nasce daí. Tá. Você colocou ali uma questão da parte de agricultura sintrópica. Como é que funciona isso, Renan? Então, a agricultura sintrópica, ela é uma filosofia que nasce através de um olhar da natureza, né? Trazendo a natureza como a grande mestra, né? Ela nos ensina como a gente deve reproduzir e desenvolver os plantios, é, a nossa forma de produzir alimento. Então, essa filosofia, ela traz a produção de alimento alinhada com a criação de florestas, né? Ao contrário da entropia, que é tudo aquilo que, que degrada. A sintropia, ela pega uma energia simples, que hoje é uma energia do Sol, né, que emite fótons, e ela complexifica essa energia fixando carbono, né? Então esse é um processo da natureza que ela já faz. E o que a gente precisa, e automaticamente o que a gente faz com a agricultura sintrópica, é utilizar esse mecanismo da natureza ao nosso favor, produzindo assim alimento e produzindo energia, né, dentro do nosso processo produtivo de alimento. Então, a agricultura sintrópica ela é muito mais do que uma forma de produzir alimento, ela é uma filosofia que transcende e chega
a interferir na nossa vida, né? Trazendo para nós conceitos e percepções de como transformar a nossa forma de lidar com a natureza, né? E assim, partindo para uma visão prática, o que geralmente consegue produzir nesse modelo, Ramon? Então, se produz de tudo. O que acontece é que hoje no Instituto nós produzimos alimentos com a certificação orgânica, né? Uhum. Só que o processo de produção orgânico convencional, muitas vezes ele substitui os insumos. Tudo aquilo que são insumos químicos que a agricultura convencional utiliza, a agricultura orgânica convencional, ela substitui esses insumos usando substratos orgânicos, insumos que vêm de fora da propriedade para produzir o alimento. A agricultura sintrópica ela é diferente, porque a agricultura sintrópica a gente trabalha todos os ciclos da natureza com o tempo de cada espécie. Então, é uma produção diversificada, onde, ao invés da gente produzir apenas uma espécie, a gente coloca várias espécies ao mesmo tempo, respeitando o tempo de cada uma, o extrato, que é a altura de cada uma delas, né, e a sucessão natural de cada espécie. Dessa forma, ao invés de plantar apenas uma variedade de alimento, a gente utiliza o mesmo canteiro, o mesmo espaço para a produção de hortaliças, frutas, árvores para madeira e também árvores. Deixa eu te perguntar, em relação à parte do que a gente fala, eu vi que tem um ponto aí também, a questão da Ecovilas. Ah, isso nasce desse, vamos falar assim, desse ecossistema também? Como é que funciona esse processo da construção, da vinda das pessoas, do interesse em vir morar? Como que se dá isso hoje, Ramon? Então, essa questão da criação da ecovila, né, ela tem muito a ver com a nossa filosofia de vida. Então, a gente acredita muito que a gente se conhece através da convivência com o outro, né? A gente vai lapidar o nosso ser, melhorar, né? Ser um ser melhor à medida que a gente vai se espelhando no outro. Então, essas relações têm muito a ver com a filosofia que a gente acredita aqui no Instituto. Então, o Instituto ele é um espaço onde a gente proporciona vivências, cursos, experiências mesmo de troca de saberes, de forma que a gente vai estar aprendendo sobre vários temas e trazendo esse aspecto do autoconhecimento, né, através das relações. E a parte da Ecovila, as pessoas que vêm fazer parte, morar com a gente, são pessoas que a gente acaba criando afinidade durante esse processo e a gente percebe o potencial, o prazer de aprofundar cada vez mais nas relações, né? Então, funciona um pouco assim. Você acredita não, você até comentou, é, a maioria das pessoas que que buscam o Instituto Origem, você acha que grande parte disso está relacionada ao estresse atual, da maneira como, falar assim, do que a grande parte da sociedade hoje vive, na questão da pressão, da correria, da falta de proximidade? Isso tem, de certa forma, contribuído e talvez uma mola propulsora para buscar esse prazer ou estilo de vida? Sem dúvida, porque se a gente for parar para refletir, né, a, a vida moderna, né, ela acabou se distanciando muito da natureza, da nossa essência. Então, esse ritmo de vida estressante, acelerado, com muitas preocupações, tudo isso tem uma consequência, né? Eu acho que esse momento agora que a gente está passando de pós-pandemia, ainda tendo reflexos da pandemia, né? A gente percebe que teve um forte
nessa parte de pessoas que estão buscando um estilo de vida em mais contato com a natureza, mais tranquilo, mais harmonioso. Então, sem dúvida, a gente está vivendo um momento agora de muitas reflexões sobre o nosso estilo de vida. Então, com certeza, é um momento que agora, mais do que nunca, está tendo uma procura muito grande de pessoas querendo se conectar mesmo com esses propósitos, esse estilo de vida, plantar o seu alimento, poder viver uma vida mais tranquila, poder cuidar mais das relações, né? Então, sem dúvida nenhuma, tudo isso está relacionado. Ah, e a questão da Ecovilas, vocês realmente constroem tudo do zero? Como que funciona isso? Exatamente, assim, né? Como eu te falei, a, essa filosofia desse resgate das nossas origens, ele transita muito nessa parte das construções, porque a construção é a nossa moradia, é um lugar onde a gente passa grande parte da nossa vida, né? Então, quando a gente tem a experiência de poder morar num espaço onde as paredes são construídas com terra, com barro, sabe? Da mesma maneira que era feita antigamente, que a gente tem tecnologias de construção onde a gente consegue ter o conforto, né, o conforto dessa modernidade e ao mesmo tempo essa conexão com os materiais naturais. Então, a gente tem essa premissa aqui no Instituto, que é esse resgate dessas tecnologias de construção. Então, a gente constrói a parede com pau a pique, da mesma forma que era feito antigamente. O telhado, a gente utiliza muito bambu, que é um material fantástico, que é muito pouco explorado, que traz muitas soluções ambientais nesse setor da construção. Enfim, toda essa parte do esgoto da nossa casa, o esgoto da Ecovila, tudo isso a gente tem uma preocupação e uma responsabilidade desse olhar onde o transbordar, a consequência da nossa vida nesse lugar tem que ser positiva, né? Então, as construções, elas refletem muito toda essa preocupação que a gente tem de viver em harmonia com a natureza. Que legal, que legal. E como é que funciona a parte, é, tudo que vocês produzem, vocês consomem, comercializam, ah, da onde que, como é que funciona? Da onde que vem a fonte de recurso, vamos lá, financeiro para manter todo o instituto? Porque vocês são entidades sem fins lucrativos, como que se dá isso, amor? Então, essa foi a grande estratégia que a gente desenvolveu durante esse caminhar, né? Porque é um grande desafio poder desenvolver projetos como esse, né? A gente está a 15 quilômetros de uma cidade de 7.000 habitantes. Então, o escoamento de produtos tem suas complexidades, a gente está na área rural, a gente acaba abrindo mão de muitos recursos que a cidade proporciona. Então, a estratégia que a gente desenvolveu foi a criação de uma agroindústria dentro do Instituto, Hum, para que a gente pudesse beneficiar todos os alimentos que a gente planta. Então, hoje a gente tem um foco no plantio também da mandioca, né? De forma que a gente produz pastas de amendoim, a gente produz também o beiju, que é um resgate também das nossas origens. Então, essa parte financeira do Instituto, ela também traz essa filosofia que a gente tem no Instituto Origem. Então, todos os produtos que a gente desenvolveu, eles trazem esse resgate também da nossa cultura. O beiju é um alimento indígena feito de mandioca que a gente acabou se perdendo, né? Perdeu na nossa cultura pela introdução do trigo. Então, a gente beneficia esses produtos. E a gente tem um trabalho também que a gente faz com vários agricultores, onde a gente doa semente para eles e eles plantam para nós o amendoim e a gente compra essa produção deles também
e a gente faz um trabalho também com o cacau e o cupuaçu, né? A gente tem parcerias com agricultores da Bahia, da Amazônia, né, do estado do Amazonas, do estado do Pará, de forma que a gente faz um chocolate de altíssima qualidade, né? Um chocolate que tem uma fermentação, é um chocolate realmente com um sabor único, muito diferente do chocolate da indústria. Então, esses produtos são feitos aqui dentro da agroindústria, no Instituto Origem, e todos os recursos que a gente consegue da venda desses produtos, eles são direcionados para viabilizar os projetos feitos pelo Instituto, que tem o foco prioritariamente de assistência social, né? Que é esse direcionamento, treinamento, capacitação dos agricultores para que eles possam ter uma vida digna, possam ter uma vida de mais qualidade no campo, né? Legal, cara, que bacana. E vocês recebem na aldeia ou ali na Ecovila turismo? Como isso também ocorre ou não? Como que é? Sim, ocorre sim. A gente, como eu te falei, aqui no Instituto, a gente tem dentro da área do Instituto uma cachoeira que é muito linda, assim, é a Cachoeira Antares, e tem um fluxo de turismo, então a gente tem um trabalho de conservação dessa área, onde a gente organiza toda a recepção das pessoas que vêm visitar e também da conservação de trilha, conservação das áreas de proteção permanente, novas áreas de reflorestamento, e para isso a gente recebe as pessoas e trabalha essa recepção, né? Essa organização. Então, tem um fluxo de turismo aqui interno, pelo fato dessa cachoeira ser uma das cachoeiras mais bonitas de São Tomé das Letras. Que legal. E como é que funciona a relação com as empresas, irmão? Porque assim, hoje a gente tem visto e tem acompanhado um movimento muito grande das empresas em relação à questão ambiental, o que a gente vê sempre discutindo, a questão é, puxa, de carbono, crédito de carbono, pô, vão valorizar isso, não vão? Vamos transformar isso em moeda de troca. Como é que você, como a presidente do Instituto, enxerga isso e como é que você vê as empresas dentro desse movimento? Olha, eu acredito muito assim que esse é um caminho sem volta, sabe? Porque a gente precisa realmente ter essa responsabilidade socioambiental, né? Por exemplo, a gente hoje tem muitas relações estabelecidas no Instituto Origem com empresas que hoje no Instituto a gente tem um trabalho também que a gente desenvolve aqui internamente, que é de desenvolvimento de empresas que têm características socioambientais e elas estão formatadas dentro de um formato de uma empresa convencional e a gente auxilia elas nessa transformação para que elas se tornem uma instituição e tenham ferramentas de atuação muito maiores assim. E uma das premissas desse desenvolvimento é o balanço socioambiental, né? Então, o que que seria isso? A gente faz a medição através de um engenheiro ambiental, onde é mensurado tudo que a gente gasta de energia elétrica, tudo que a gente gasta de gás, de transporte, combustível fóssil, né? Isso é mensurado e a gente precisa fazer a compensação, porque isso vai trazer qual é a nossa pegada de carbono. Então, a gente precisa plantar X árvores dentro desse processo. E a gente percebe que cada vez mais as empresas estão sendo pressionadas a cumprirem essa responsabilidade ambiental e fazer essa compensação, né? Então, a gente está estruturando esse processo de plantio de árvores para a produção de crédito de carbono, de forma que a gente consiga até mesmo negociar isso com as empresas e elas fazerem a compensação da sua pegada de carbono, que é fundamental, que é necessário, né? A gente percebe isso muito forte hoje no planeta, essa necessidade de realmente ter essa responsabilidade ambiental.
Que legal. Hoje na Ecovilas vocês têm quantos moradores ao todo, Ramon? Ó, que vivem fixo, hoje são 6 pessoas e tem mais várias pessoas da comunidade que fazem parte do nosso processo, que trabalham com a gente diariamente, mas eles vêm para o Instituto e eles voltam para suas casas, né? Entendi, entendi. E como é que você enxerga hoje, Ramon? Você comentou aí de realmente esse ser um processo sem volta. Como é que você enxerga hoje toda essa transformação, todo esse momento, toda essa mudança pela qual nós, seres humanos, nós, enquanto sociedade, estamos passando, em relação ao futuro? Quais assim, as suas expectativas ou a sua visão do que nós teremos de mudança e que vão nos afetar aí, no curto, médio ou longo prazo? Assim, eu acho que essa é uma pergunta que ela traz muitas reflexões, né? Porque se a gente for perceber, acho que a gente chegou enquanto humanidade num momento do planeta que a gente acabou destruindo muita coisa e conduzindo o nosso processo de civilização para lugares e caminhos que têm consequências negativas, né? Então a gente está percebendo isso de forma muito nítida. A gente acabou saindo do, né? A gente ainda está nesse momento de pandemia, né? A gente ainda está sentindo isso muito forte, esse reflexo. E eu acho que a pandemia ela traz muito isso. Eu acho que se tem uma lição que ela trouxe é essa reflexão que a gente precisa rever a maneira que a gente lida com a natureza, que a gente lida com a forma de, sabe, das tecnologias, de tudo aquilo que a gente explora e se relaciona com a natureza, né? Então, eu acho que é um momento de muita reflexão para a gente saber o que, que a gente vai deixar para as próximas gerações. Eu acho que essa é a grande questão, né? Se a gente não tiver um cuidado do presente agora, de tudo aquilo que a gente está fazendo, quem vai colher esses frutos são as próximas gerações. Então, acho que são reflexões que a gente precisa fazer para realmente poder dar uma condição melhor e ter um futuro mais harmonioso, né? Mais abundante. Outra pergunta, Ramon. Com todos esses viés que nós estamos vendo do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, com todos esses viés também que nós estamos vendo e vendo as discussões em relação ao que vem ocorrendo ao redor do mundo, a maneira como esses outros países também enxergam o Brasil. Que conclusão a gente pode chegar em relação a tudo isso que nós estamos vendo? É de fato, sim, grande parte disso que nós estamos vendo é especulação, ou não, realmente, pô, o Brasil tem realmente todo esse ecossistema que desperta realmente o olhar dos outros países que não tem nada do que nós temos. Como é que você enxerga isso, Ramon? A minha visão é que realmente é um fato, assim, né? O Brasil, ele tem muitos benefícios, vamos dizer assim, naturais, né? São muitos recursos naturais dentro de apenas um país. Então, se a gente for perceber, a gente de norte a sul, a gente tem biomas muito diferentes, né? A gente tem características únicas, a gente tem um país que está numa posição muito privilegiada, né, onde a gente tem uma produtividade, né, uma possibilidade de produção de alimento durante todo o ano, diferente de muitos outros países. Então, eu acho que tudo isso, assim, muito mais, é o que desperta essa atenção para o Brasil, né? Só que eu acredito que também por causa de tudo isso, a gente também sofre muitos problemas sociais, ambientais, descasos que a gente tem do poder público, porque a gente percebe que existe muita pressão também externa
para que a gente não utilize e se beneficie de todo esse potencial desses recursos que a gente tem no Brasil. Mas eu acredito muito assim que o Brasil ele é uma peça-chave para esse momento em que o planeta está vivendo. Né? A gente tem muitas coisas boas e aqui do Brasil a gente conseguiria, e até trazendo dentro desse contexto que você colocou, dessa parte ambiental, de créditos de carbono, o Brasil ele tem um potencial gigantesco de produção de crédito de carbono. Né? Então, eu acho que tudo isso é um pouco do olhar que existe sobre o Brasil, né, hoje. Você acredita, que grande parte disso que nós estamos vendo tem muito mais um viés político, muito mais um viés de jogo de interesse do que propriamente de nós conseguirmos realmente trabalhar essa questão nossa de relacionamento com o ecossistema, explorando da maneira que realmente, talvez o exemplo do que vocês estão fazendo aí, o quanto disso poderia trazer de proveito para nós, e pudéssemos realmente lograr êxitos em relação a essa junção do ecossistema, e não essa polarização, e não esse jogo de interesse, não essa questão tão política e pressionária que nós estamos assistindo, Ramon? Sem dúvida, sim. A gente percebe que a gente está muito ligado a esses movimentos sociais, né? A gente faz parte de uma associação de produtores orgânicos que tem mais de 200 famílias de produtores orgânicos. E a gente percebe toda a variedade e diversidade de produção de alimento saudável que essas famílias produzem, né? E a gente acaba trocando tudo isso por um agronegócio que muitas vezes se limitam a poucas variedades de alimentos que, na Uhum. maioria das vezes, servem para ser exportados. Então, se a gente trazer uma reflexão sobre o nosso histórico enquanto Brasil, colônia, né? Essa é a nossa história. Eu acho que muito do que a gente vive hoje vem desse histórico que a gente carrega e que acabou se estendendo aos dias de hoje. Então, se a gente for perceber, muitas das propriedades, grandes latifundiários que tem hoje no Brasil são herdeiros de todo esse processo de colonização. Então, acaba que toda nossa forma de governar, de direcionar os caminhos do Brasil hoje, eles também eles são determinados por um grupo de pessoas que têm interesses muito pessoais e muitas vezes são interesses externos. E se a gente for perceber todo o potencial de diversidade, de produção que o Brasil tem, trabalhando em harmonia com a natureza, respeitando todos os biomas, trazendo um desenvolvimento social para todos os lugares do Brasil, isso traria para o Brasil uma autonomia e um poder muito grande, né? Que eu acho que em alguns momentos, respondendo sua pergunta, pode incomodar, né? Então, é um pouquinho do olhar que a gente acaba tendo por onde a gente passa, por onde a gente vive. A gente percebe que falta muito recurso, falta muito assessoria técnica para os pequenos agricultores, para quem realmente está preocupado em proteger o meio ambiente, a ter uma produção em harmonia com a natureza. Então, eu acho que realmente tem um pouco desse olhar assim que, de interesses, né? Legal, interessante. Você acredita que que essa pauta hoje, a tendência dela é ser mais robusta, ou seja, mais transparente, mais cotidiana para nós, Ramon? Isso é o que a gente acredita, né? A gente acredita, a gente é esperançoso, né? Eu acho que se a gente perde a esperança, a vida começa a perder essa energia vital. Então, a gente acredita num mundo mais justo,
que o caminho, tudo que está acontecendo no planeta é um grande aprendizado para que a gente faça reflexões sobre como a gente conduz a nossa vida. A gente traz aqui no Instituto uma reflexão que a gente não consegue ser feliz sozinho. Não dá para ser feliz enquanto as pessoas que estão em volta de nós estão passando dificuldade, estão tendo problemas para se alimentar, estão tendo problemas básicos. E eu acho que essa é uma realidade e uma percepção que os grandes poderosos, que as pessoas muito ricas ainda não perceberam, que elas não vão conseguir ser felizes de verdade enquanto o mundo for desigual, as pessoas estiverem passando fome, estiverem se matando. Então, eu acredito muito que tudo isso é uma grande oportunidade para a gente aprender e resgatar o amor, né? Que eu acho que é o que nos move, o que traz vida, e está muito relacionado com a nossa felicidade mesmo, interna e profunda, né? Que legal, Ramon, que legal, cara. Meu, puxa, prazer realmente entender um pouco sobre vocês, entender um pouco sobre o Instituto Origem, esse trabalho maravilhoso que é o que vocês estão fazendo, de mudança de comportamento, mudança de pensamento, e tentando realmente levar isso também para os quatro cantos aí do nosso país, que realmente vocês continuem logrando êxito em tudo que vocês estão fazendo, Ramon. Cara, parabéns mesmo. Agradeço mesmo por poder conhecer um pouco dessa trajetória de vocês, viu? Muito bacana, cara, muito bacana mesmo. Pô, muito grato, a gente agradece muito também a abertura aí para falar um pouquinho sobre o Instituto. E quem quiser saber mais também, é só acessar o site www.institutoorigem.com.br, e também a gente está nas redes sociais, Instagram, Facebook, Instituto Origem e Onveg Alimentos, né, que é a marca dos alimentos que a gente produz aqui dentro do Instituto. E lá no site do Instituto também tem os cursos que a gente oferece. A gente vai ter agora, Legal. em novembro, um curso de agricultura sintrópica, com uma grande referência do Brasil hoje nessa área da agricultura sintrópica. Enfim, é uma grande felicidade poder estar compartilhando com vocês aqui um pouquinho da nossa história. Que legal, a gente que agradece. Amor, muito obrigado, cara, mais uma vez, obrigado mesmo pela sua participação, obrigado por compartilhar um pouco da história e também dessa visão do Instituto Origem. Gente, finalizamos por aqui mais uma edição do programa Mentes que Brilham, os Segredos dos CEOs. Nos vemos na próxima semana. Tenhamos uma semana ricamente produtiva e abençoada. Até lá.